Olá, galerinha do terceiro ano! Tudo bem com vocês? A Prof. Fer também está muito bem. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a disciplina de Ciências. E para isso nós vamos usar hoje a nossa apostila principal do quarto bimestre, novamente, tá? E vamos iniciar nossas atividades lá na página 224. Então nessa aula nós vamos realizar atividades na página... Desculpa, não é 224 não. 222, 223, 224, 225 e 229. Meu Deus, Prof, calma. Então, primeiramente, página 222, 223. Temos uma atividade para realizar. Uma atividade oral ainda. Depois, página 224 e 225. Uma atividade bem legal. Vamos fazer no final da página 225. E por último, para finalizar esse capítulo, um amarrando as contas lá na 229. Bom, então nós vamos trabalhar 5 páginas. Muita leitura nessa aula, tá? Então, se você quiser pausar esse vídeo da Prof explicando esse começo da aula agora e fazer a leitura, é muito importante que você faça, tá? Então, temos leitura na página 222 e 223 e 224 e 225, é bastante coisa. Nessa aula eu não vou ler todos os textos, tá bom? Mas eu vou aí dar uma pincelada. Então, se você quiser dar uma pincelada junto comigo, vem comigo. Só que é muito importante que vocês façam a leitura também aí na casa de vocês, tá bom? Relembrando que a leitura é muito importante para todas as idades, para todo mundo. Então, vamos lá. Página 222. Que fumaça é essa que sai do escapamento? Vocês sabem o que é um escapamento? A gente está falando nesse capítulo de ciências sobre locomoção, né? Como a gente se locomove para pequenas distâncias, para longas distâncias, quais são os meios de transporte que a gente usa. E o escapamento é uma peça que tem nos automóveis, nos veículos, por onde sai uma fumaça, tá? Então é isso que a gente vai ver nessa primeira etapa da aula. Que fumaça é essa que sai do escapamento? Como vocês sabem, se eu for daqui da minha cadeira até a porta da sala, eu vou me locomover como? Andando. E como que eu vou andar? Pela minha coordenação e pela minha força, pela minha energia, certo? Eu me alimento e tenho energia para me locomover, para me andar, para correr, certo? Essa é a minha energia. Uma bicicleta, ela tem ali as suas rodas, ela se locomove mais rápido do que uma caminhada com as pernas, mas ela também se locomove pela força das pernas, pela nossa energia, certo? Se nós queremos pedalar devagar, pedalamos devagar. Se nós queremos pedalar rápido, pedalamos rápido. Já uma moto, um carro, um caminhão, um ônibus, eles se locomovem por meio da queima de alguns combustíveis, tá? Eles não se alimentam igual a gente para ter energia. A energia dele vem de outra forma, é um combustível. Quem já viu o papai ou a mamãe, alguém da família abastecendo um carro, abastecendo a moto, abastecendo o caminhão, abastecendo a caminhonete, vai entender do que a Prof está falando. Esses meios de transporte precisam de um combustível, de uma energia para conseguir se locomover. E esse combustível, ele acaba, né? Por isso que a gente sempre tem que estar indo lá no posto de gasolina, que faz parte do setor terciário da nossa economia, porque é uma prestação de serviço. A gente sempre tem que estar lá colocando gasolina, dá o dinheiro, coloca gasolina, ou coloca etanol, ou coloca GNV, ou coloca diesel, a gente sempre tem que estar lá. Por quê? Porque a gente anda um pouco, acaba. Mas para onde que vai? Ele sai pelo escapamento. A queima desse combustível sai pelo escapamento, que sai essa fumacinha aqui que a gente vai ver nessa aula. Então vamos lá. Nessa aula você vai conhecer o que de que é feita a fumaça que sai dos escapamentos e a consequência disso para a nossa saúde, ó. Uma consequência negativa, hein? Então ali no primeiro parágrafo do texto, a Prof não vai ler, mas a Prof vai explicar o que diz. Ele está falando o quanto nós somos dependentes dos meios de transportes atualmente. Antigamente não existia meio de transportes, mas depois que foi inventado foi tendo mais, cada vez mais, e surgiu a necessidade de criar ruas, de criar vias, de melhorar o trânsito. O que é o trânsito? É a circulação desses veículos, né? O vai e vem, é essa circulação aí desses veículos. Esse é o trânsito. Foi necessário com o passar do tempo devido ao aumento de meios de transportes, tá? E esses meios de transportes, eles fazem tudo pra gente, né?
Quando tá frio, a gente quer ficar dentro de um carro quentinho, confortável. Quando a gente pede uma pizza, vem pela moto para chegar bem rapidinho. O leite, o alface, que são alimentos perecíveis, vem como até o mercado e depois para nossa casa, vem pelo caminhão, que é um veículo mais rápido, né? Quando nós vamos para a escola, alguns moram perto, outros moram longe, vem de carro. Alguns usam o transporte coletivo, que é o ônibus, outros têm o seu carro particular. Agora temos o Uber, né? Temos o táxi, que fazem parte do setor terciário da economia, porque prestam um serviço. Então, nós somos muito dependentes do meio de transportes, tanto para nossa locomoção, tanto para sobrevivermos, para chegar àquilo que a gente necessita para sobreviver, certo? Agora, a prof vai fazer a leitura do segundo parágrafo, terceiro e quarto, bom? Então, vem comigo. Diz assim: é fácil perceber o quanto dependemos dos veículos que precisam de combustíveis, como o diesel, o etanol e a gasolina. Quando ligamos um veículo, o combustível entra em contato com uma faísca e começa a queimar. Lembra que a prof falou da queima? Ao queimar, libera gases, além de partículas de sujeira, que saem pelo escapamento. Então, do que é formada a fumaça? De gases e sujeira, partículas de sujeiras que ficam ali no motor, poeira, né? É isso que sai pelo escapamento. Essas partículas e alguns dos gases liberados fazem mal para quem os respira. Eles são produzidos principalmente quando a queima não ocorre de maneira adequada, seja por falha do motor, seja pela má qualidade do combustível. Por isso, o aumento de quantidade de veículos piora a qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades. Esse problema se agrava em dias de baixa umidade do ar frequentes no inverno, estação seca. Nesses períodos aumentam os casos de doenças respiratórias, como a bronquite, a asma, sinusite, tosse, que a longo prazo podem levar até mesmo à morte. Para tentar minimizar a emissão de poluentes pelos veículos, algumas cidades têm adotado o rodízio de carros. Outra tentativa é melhorar o acesso à qualidade dos transportes coletivos para assim diminuir a quantidade de veículos em circulações. Além disso, há coletivos como trens e metrôs que não dependem da queima de combustível para funcionar, mas sim de energia elétrica, cujo uso não gera poluentes no ar. Mas essa tal dessa energia elétrica é bem cara. Uma pessoa que tem um carro elétrico, as cidades que já se adequaram a esse novo meio de transporte movido à energia elétrica, ele é bem mais caro do que um meio de transporte movido a gasolina, a diesel e a álcool. Ele é bem mais caro, tá? Então ele fica inacessível pelo preço. Então, assim, tem várias maneiras para tentar minimizar essa poluição que sai aí do escapamento dos carros, né? Há várias maneiras. Muitas cidades combatem já isso, mas a gente tem que estar ciente que isso a longo prazo vai fazer mal para nós, para nossos filhos, para a nossa família e para toda a geração que vai vir depois da gente, para o nosso planeta, certo? Então, pessoal, esqueci o que eu ia falar. Meu Deus. Então, assim, né, esse negócio da energia elétrica, realmente os carros que são movidos à energia elétrica, eles não soltam poluentes no ar como aqueles carros que são movidos a álcool, a gasolina, a diesel, a GNV, por exemplo, que polui, mas polui muito menos, só que ele fica inacessível pelo custo, certo? E pessoas com doenças respiratórias, pessoas com problemas nos pulmões, pessoal, sofrem muito por essa poluição do ar, elas sentem muito mais do que nós que não temos nenhum problema respiratório. O meu filho, por exemplo, ele tem bronquite. Então, quando chega o inverno, que é uma estação mais seca, onde não tem muita chuva, onde o ar fica bem seco, assim, ele sofre bastante, o nariz tranca demais, ele tem dificuldade para respirar, fica assim, o pulmãozinho fica roncando, fica chiando, tem que levar ele no hospital, tem que fazer bastante inalação para umedecer, a gente coloca a toalha no quarto para deixar mais úmido, bacia com água, a gente já tentou várias maneiras, mas sempre quando chega essa época mais seca do ano, o bicho pega para quem tem essas doenças respiratórias, tá? Que não tem cura, só tem tratamento. Outra coisa que a prof queria falar para vocês é que, assim, quem já foi numa cidade bem grande, né, aqui na Fazenda já dá para ser considerada, com bastante movimento de carro e tal, e depois foi para um lugar, assim, mais rural, foi para um campo, onde não tinha circulação de carros, onde não tinha poluição, onde nem asfalto não tinha, onde tinha bastante árvores.
Quem sentiu na pele essa mudança do ar? Chegou lá, sentiu um cheiro de árvore, um cheiro de grama, assim, um cheiro de água. Quem já notou essa diferença? Eu aposto que muitos de vocês já devem ter notado, a prof também. Minha sogra e meu sogro moram no norte do estado e lá realmente não tem asfalto, é um lugar bem retirado, são vários quilômetros, várias horas para chegar até lá e sente muita diferença de quem está aqui e de repente vai para lá. Bem diferente, mudança climática, mudança da umidade do ar, mudança do cheiro, bem legal. Então assim, como atividade que vocês têm para fazer agora, vamos pular a atividade número 1, tá? Que é uma atividade muito confusa, nós não vamos fazer. Vamos fazer a número 2, tá? E a prof quer que vocês mandem um áudio para mim, uma atividade bem criativa, ó. Se você fosse o prefeito da sua cidade, se você fosse o prefeito aqui da Fazenda Rio Grande, que medidas tomaria para melhorar a qualidade do ar? Então, ali apresentou várias medidas, né? Melhorias do transporte coletivo, rodízios de carro. Que melhoria você pensaria para melhorar o ar da sua cidade, para melhorar a poluição aqui na sua cidade? Pense como se você fosse o prefeito, hein? Tem que ser uma coisa viável. O que você faria? Que projeto você daria aí para os moradores da sua cidade, para os seus habitantes, né? O que você faria? Manda um áudio para a prof contando qual a sua opinião, qual o seu projeto para mudar aí esse grande problema que as cidades enfrentam. Então vamos continuando depois, né? Lá na página 224 e 225. Por que ocorrem os acidentes de trânsito? Então ali vai falar que com o aumento, esses textos que estão ali, com o aumento desses meios de transporte, desses veículos pelas vias, pelas ruas, né, pelas DRs, há muito acidente, acontecem muitos acidentes. Um acidente normalmente acontece pela imprudência dos motoristas e dos pedestres. Então, assim, os pedestres não passam na faixa de pedestres, os pedestres não passam pela passarela, os motoristas dirigem acima da velocidade permitida, os motoristas não respeitam a sinalização de trânsito, furam a preferencial, não tem paciência quando o trânsito está mais lento, tá falando no celular, não usa cinto de segurança. Então, eles acontecem assim por diversos motivos. Geralmente pela imprudência dos motoristas e dos pedestres, tá? A prof não tá falando isso para vocês porque a gente tá falando para mim também. Eu sou pedestre, também sou motorista e muitas vezes já aconteceu de eu levar grandes sustos no trânsito devido à minha imprudência, tá? Conversando, tá prestando atenção em outra coisa, quando eu ver, pá, levei um susto. Graças a Deus nunca aconteceu nada mais grave, mas realmente eu aposto que sempre tem um motorista aí que tem alguma história para contar de alguma coisa que aconteceu. Uma vez eu fui tirar um carro, o carro estava estacionado numa vaga, e daí eu tinha que tirar o carro para sair para lá. Vocês acreditam que eu dei ré, tirei o carro, estressei tudo do volante, tirei o carro, quando eu fui tirar o carro, tava vindo um carro, meu Deus, era uma mulher que estava dirigindo, meteu a mão na buzina, eu saí, entrei na rua que era a preferencial dela, nem olhei no retrovisor, quase que ela bate no meu carro por culpa minha. Se eu tivesse olhado no retrovisor, tivesse visto que ela estava vindo, claro que eu ia esperar ela passar, mas eu nem me atentei, eu fui imprudente e não olhei no espelho, porque o espelho tá lá no meio de enfeite, né? Não é pra, ai, que linda que eu tô hoje, não, tá lá porque ele tem uma serventia. Então ali, pessoal, ele tá falando que os grandes acidentes acontecem devido à imprudência dos motoristas, que foi o que a prof acabou de falar, e que o trânsito, o congestionamento das cidades está acontecendo devido ao aumento de veículos nas cidades, as motocicletas, né, os carros, os caminhões, os ônibus, né, tem várias coisas aí que estão aumentando e as cidades estão ficando cada vez menores, não porque elas estão diminuindo, mas sim porque a população está aumentando. Como atividade dessa aula, tá? Tem ali uma tirinha para vocês lerem, muito legal. Eu vou fazer a leitura aqui, mas fica mais legal se vocês fizerem a leitura aí também, que pode ser que vocês não entendam eu fazendo a leitura. Tá? Então vamos começar. Leia a tirinha abaixo e responda. Caramba, tô muito atrasado, vou ter que pisar fundo. Aí ele pega o carro e vai dirigindo. Sai da frente! E parece um ônibus, né? Não sai. Crash! Bate o carro no ônibus. Aí ele aparece de novo lá no céu. E daí tem um velhinho que diz assim, nossa, você chegou muito cedo. O que essa tirinha quis dizer? Que ele acordou atrasado, saiu atrasado para o trabalho, pisou muito fundo no acelerador, bateu o carro e morreu, foi pro céu. E daí Deus, né, até falou para ele, meu Deus, mas você chegou muito cedo, não estava na hora, que você quis apressar as coisas, seu apressadinho.
Então, é uma tirinha ali engraçada, uma tirinha cômica, mas que tem ali uma grande realidade por trás dela. Então, a primeira atividade que a prof vai pedir dessa página 225 é para vocês criarem uma tirinha aí na casa de vocês. Então, vocês têm aí o caderno de geografia. Quem não tiver o caderno de geografia aí, perdeu, não sei onde deixou, pega uma folha separada, coloca lá a data de hoje, geografia e faz a sua tirinha. Lembrando que tirinha tem de 3 a 4 quadradinhos e conta uma história que tem começo, meio e fim. A prof quer uma tirinha nesse modelo aqui, tá? Que tem a ver com o trânsito, que tem a ver com o aumento de veículos, que tem a ver com via, que tem a ver com os meios de transportes, quem sabe com a imprudência, com a poluição de ar, com tudo que a gente está vendo nessa aula, tá? A prof quer uma tirinha dessa. E a número 2 lá, vocês também vão responder, ó. Que imagem vem à sua cabeça quando se usa a expressão fiquei preso no trânsito? A palavra trânsito, nesse caso, tem o mesmo sentido usado no contexto da aula. Então, a gente está falando sobre o trânsito como? Sobre a circulação dos meios de transporte, né? Esse vai e vem, esse, olha lá, trânsito, ir de um lugar a outro, circulação de veículos ou pedestres em vias públicas. Esse é o trânsito. Mas esse sentido aqui, fiquei preso no trânsito, quer dizer o quê? Que ele ficou preso num engarrafamento, o trânsito está lento, o trânsito não está legal. Então, que sentido? Essa palavra trânsito foi usada no mesmo sentido do contexto da aula? Não, não foi. É a mesma palavra, porém com outro sentido aqui nessa frase. Ela está no sentido assim que ela está presa num engarrafamento, num congestionamento, provavelmente aconteceu alguma coisa, alguma obra, algum acidente, alguma coisa aconteceu ali que está trânsito, certo? Vamos recapitular. Temos a tirinha para fazer nessa página e responder a número 2 com as palavrinhas de vocês. Lá na página 223 que a gente acabou de falar, é para mandar um áudio. Se você fosse o prefeito da sua cidade, que projetos você faria para melhorar a poluição na sua cidade, né? Então, você precisa mandar um áudio, só um áudio. E agora, vamos para a nossa última página, lá na página 229, que é um amarrando as pontas. Esse aqui, deixa eu mostrar mais perto. Esse aqui, que vocês têm que completar lá com algumas palavras. Quais são as palavras? Locomoção, transporte coletivo, rodoviário e cargas. Então lá, qual foi o tema principal do nosso capítulo? Locomoção, pode escrever lá no primeiro. Locomoção pode ou não acontecer por meio de um veículo. Ele pode ou não, por quê? Porque a gente pode andar de a pé também, né? Então, ele pode acontecer por meio de um veículo que pode transportar pessoas ou cargas, como é o caso de trens ou de caminhões, né? Até mesmo aviões. E esse veículo pode ser um veículo aéreo, um veículo aquaviário ou um veículo terrestre, né? Que a gente também viu isso nas aulas anteriores. Esse veículo pode ser um transporte particular, pode pertencer a alguém, ou ele pode ser um transporte coletivo. E esses veículos aéreo, aquaviário e terrestre, eles podem ser ferroviário ou rodoviário, tá bom? Não se esqueça daí de preencher com os adesivos naquele quadro como me sair. Tentei melhorar naquilo que senti dificuldade. Se você sentiu dificuldade, você voltou, leu os textos novamente, leu a pergunta novamente, tentou fazer alguma pesquisa, você tentou melhorar naquilo que você teve dificuldade? Conseguir realizar as tarefas e as atividades? Você conseguiu? Tá tudo completinho essa apostila? Mantive uma boa relação com professores e colegas, mantive uma boa relação com minha família, mantive uma boa relação aí com a professora através do diário escola. Coloca lá os adesivinhos de acordo com a sua autoavaliação, tá bom? Pessoal, na aula de hoje era só isso, completar o quadro do amarrando as pontas, realizar a tirinha, uma tirinha sua, a sua criação na página 225, pode ser numa folha solta ou no caderno de geografia, responder a número 2 e mandar um áudio para o prof aí com uma ideia inovadora para melhorar a poluição de uma cidade, se você fosse prefeito dela, tá bom? Na aula de hoje é só isso, qualquer dúvida me procure, na próxima aula já iniciaremos o 8º e último capítulo da disciplina, mas a prof está aqui sempre para ajudar vocês, tá? Então não fiquem com dúvida, não pestanejem, me procure. Tchauzinho!